Boker Tove, canal mostrando as origens antigas. Eu quero falar para vocês, meus amigos, sobre as variantes, tá? A escritura ela foi escrita à mão, o escriba, tá? Eu vou falar aqui dos códigos, não vou nem falar dos papiros, dos fragmentos antigos, não. Vou falar dos códigos que é feito, que é mais antigo. É o Código Sinaíde, o Código Vaticano, final do século III ao século IV, tá? Então, qualquer escritura lá para cá que foi feita, que foi escrita, não tiver nesses códigos, ele pode entrar como uma questão de variante também. Ele entra como variante ou como texto omitido, ou um texto falsificado. Se você pegar, por exemplo, uma história de Mateus, não tiver no Código Sinaíte ou no Código Vaticano, e tiver escrito em Mateus e não tiver escrito nos códigos mais antigos, aquele código que está em Mateus, ele é um texto acrescentado ali, tá? Existe muita variante. O que é uma variante? A variante que você, em Mateus conta uma história, Lucas conta outra. A mesma coisa acontece também nos códigos também. O Código Vaticano tem uma história, Lucas vai contar a mesma história diferente. Então, se você pegar qualquer texto, a mesma história, o mesmo capítulo, Mateus conta uma história, Lucas conta a mesma história, e é diferente, um conto é diferente da outra, chamado de variante textual. Para corrigir, para observar essa variante textual, qual é o texto certo, você tem que ir atrás do documento mais antigo, que é os códigos, Sinaíte ou Código Vaticano, para olhar. Se lá tiver constando, aonde tiver mais atestação escrito nos códigos, é tido como texto, digamos assim, como se fosse mais inspirado, mais real, ok? Então você tem que olhar Mateus, Marcos, Lucas, os capítulos e versículos, a mesma história. Por exemplo, o depoimento que fala em Mateus sobre os reis magos, né? Não sei se é Mateus que fala rei mago. A Lucas já fala não é mais rei mago, é os pastores de Belém. Então isso é chamado de variante. Aí para você saber se a história do rei mago ou a história dos pastores de Belém é certa ou não, você tem que ir para os códigos mais antigos para fazer uma correção, para dar a informação completa. Se não tiver escrito no Código Sinaíde que é os magos, então tem uma condição. E você vai olhar também o Código Vaticano também, porque eles são, como se fosse mais antigo, é feito correção em cima disso aí. Então as Bíblias já tem nota de rodapé embaixo. Você observar os colchetes, as variantes que estão em discussão. Embaixo, olhar embaixo os textos que é omitido, embaixo explica no rodapé, tá? Então tem muita coisa que é pregado nas igrejas cristãs que não é verdade. São resultado de quê? Resultado de textos acrescentados, resultado dessas variantes. Que o cara vai contar um depoimento, outro vai contar o mesmo depoimento, mas conta diferente. Já dá, já torna-se, já começa a aparecer uma variante aí. Por isso que tem os estudiosos que chamam que trabalham com a crítica textual, né? Os que estudam essa questão de as variantes. É muito importante você saber essas histórias, porque tem muita coisa, por exemplo, a história da ressurreição de Jesus, né? Não existe nos documentos mais antigos, no Código Sinaíte, o Código Vaticano, a ressurreição não consta. Então, nas Bíblias que está em português, está constando que existe a ressurreição. Então, não é verdade. Então, as Bíblias de estudo, ela tem um rodapé embaixo explicando. Tem os colchetes, tem um comentário sobre isso aí. Então, lá para cá, a história foi sendo acrescentada, houve muita variante, houve muita falha, muito texto acrescentado, texto omitido. Isso é real, esses fatos são real e verídicos, tá certo? Canal mostrando as origens antigas. Para vocês, um bom dia hoje para todos, um abraço para todos que vejam meus vídeos, vejam meu canal. Olhe, não faça um comentário, compartilhe as ideias, né? Dê um like. E que Deus abençoe vocês hoje, que tenham hoje um dia abençoado por Deus, um dia maravilhoso de realização, que esses estudos venham somar na vida espiritual de vocês, tá? Leitraot. Eu falei em hebraico, tchau, ou até logo. Leitraot. Tenha um bom dia, tá? Yom Tov. Em hebraico, a palavra tenha um bom dia, Yom Tov. Yom Tov. Tenha um bom dia.